Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom dia, muito bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta manhã. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém? Minha ovelha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Eu tenho uma palavra muito poderosa para compartilhar com você. Eu vou compartilhar hoje sobre 7 chaves proféticas contidas no livro de Salmos, no capítulo 91. Sim, ou melhor, 7 chaves proféticas no livro de Salmos, capítulo 91. Sabe o Salmos 91, ou o Salmo 91? 7 chaves proféticas muito poderosas do Salmo 91. Amém? E nós vamos começar já. Depois eu tenho um testemunho muito lindo, se o Senhor assim me permitiu, quero contar a você. Na verdade tenho vários, mas eu separei um para abençoar a sua vida. Fique comigo até o final, quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua casa, o seu casamento. Não esqueça de já fazer a sua declaração profética aqui embaixo e escrever: minha família no altar do Senhor. Sim, nós estamos orando todos os dias, às 6:30 da manhã e às 6:30 da noite, declarando: minha família no altar do Senhor. Faça essa declaração profética e você certamente verá a movimentação espiritual sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Chave profética de número 1. São 7 chaves proféticas do Salmo 91. Chave de número 1. Poder escolher, ou seja, o poder de escolha. Você pode escolher. Então, o poder de escolher habitar no esconderijo do Altíssimo. Lembra do texto? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha só que tremendo isso. Chave profética, então, a intimidade com Deus, ou seja, eu posso escolher. Eu posso escolher ser íntimo do Senhor ou não. Lembra quando o Senhor Jesus estava na terra e ele tinha ali 12 discípulos? Lembra que tinha um grupinho mais fechado? Um grupinho que andava mais próximo? Não que Jesus estivesse fechando para os demais, não. Mas tinha ali 3 que eram muito chegados. E tinha um que era mais chegado ainda, que era João. A Bíblia fala que João chegou ao ponto de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Imagina, queridos. Claro, João era um adolescente, era um jovenzinho. E ele, com certeza, ele deve ter escutado os batimentos do coração de Jesus. Não é à toa que a Bíblia, ela, vamos dizer assim, ela termina a sua parte escrita, que é o livro de Apocalipse. No caso, são revelações que o próprio Senhor Jesus entregou a João. Claro que de uma forma completamente profética, Deus trouxe visões a este homem. Por quê? Porque ele escolheu ter intimidade. Ele escolheu ser íntimo de Deus. Então você pode escolher. Porque na verdade, escute isso, a chave profética para nós desse número 1 é: intimidade com Deus é o maior nível de proteção espiritual. Ou seja, quando eu decido ser íntimo do Senhor, é nesse momento que eu passo a habitar no esconderijo do Altíssimo. É isso, queridos. É quando eu escolho. Você pode escolher. Você pode chegar hoje e dizer para você mesmo, dizer no mundo espiritual: eu escolho ser íntimo do Senhor meu Deus. E quando você passa então a ser íntimo do Senhor nosso Deus, aí você então passa a habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso é extremamente poderoso, queridos.
Porque não existe lugar mais seguro do que o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo, obviamente, é o altar do Senhor. Sabe, queridos, habitar no esconderijo do Altíssimo é viver em comunhão profunda com Deus. Ou seja, Deus fala e você logo ouve e entende. Por quê? Porque você está conectado de verdade. Você já tentou assistir uma pregação, um louvor, uma adoração na internet, ou então talvez até um filme, uma série, um documentário, enfim, uma aula que esteja gravada? Mas está gravado e isso está numa rede social, por exemplo, aqui no YouTube, e a internet não funciona direito. Sabe quando ela está meio travada? Diz para mim a verdade, é ou não é difícil de entender? Pois é, isso é o que acontece quando nós estamos desconectados de Deus. Existe uma mensagem, mas eu não consigo acessá-la. Você clica lá para dar play e fica só girando, girando, girando. Por quê? Porque a conexão não está boa, a internet não está boa. Quando a nossa conexão com Deus não está boa, queridos, quando fica cheia de chiados espirituais, é pecadinho disso, é pecadão daquilo. Claro que pecado não tem tamanho. Mas a gente sabe que existem pecados que são mais agressivos nas suas consequências e nas suas repercussões. Então, não existe tamanho de pecado na questão espiritual, mas as repercussões, elas são muito variadas. Queridos, essa chave espiritual da intimidade com Deus, essa é uma chave espiritual para vivermos em paz, mesmo em tempos de grandes tribulações, ou seja, quem decide ser íntimo de Deus, esse passa a habitar no esconderijo do Altíssimo. Quem vai ter coragem de acessar o esconderijo do Altíssimo para tentar pegar um filho do Altíssimo? Não existe demônio que possa fazer isso. Mesmo que o inferno quisesse, mas então como é que tem tanta gente que às vezes está dentro das igrejas, profeta, e essas pessoas às vezes elas caem em pecado? Tem um livro, alguns falam John Bevere, outros chamam John Bevere, outros chamam de John Bevere. John Bevere, vou tentar ir por essa. Ele tem um livro intitulado A Isca de Satanás. Queridos, é desse jeito. O diabo ele não pode acessar o esconderijo do Altíssimo, então o que ele faz? Ele fica lançando as suas iscas, igual uma pescaria. Você já pescou desse jeito? Eu já pesquei. Muitas vezes lá onde meu pai nasceu, era um rio e o fundo dele era cheio de pedras. Então muitos peixes eles se escondiam, faziam suas tocas. Então como a água era muito clara, muitas vezes eu ia com a mão mesmo na linha e eu largava bem certinho no buraquinho entre as pedras. E ali, porque eu já sabia que poderia ter um peixe, ou então eu já teria até visto, né, o peixinho passando, ou a cabeça do peixe. Então eu largava a isca ali, pescava. Obviamente a gente nunca maltratou os bichinhos, sempre era para comer, sempre foi. Enquanto não eram, então, não passavam pelo processo de limpeza, a gente deixava no baldinho com água, sempre com muito cuidado. Fui ensinado isso, né, pelos meus pais, ambos pescadores, a propósito. Então, queridos, o diabo faz isso, ele lança lá, claro, não pode lançar lá dentro do esconderijo do Altíssimo, mas ele lança perto. Aí ele faz um barulho para ver se a gente se distrai, olha para o lado, aí a gente enxerga a isca, muitas vezes o crente vai lá e pega a isca, é fisgado, e aí cai em tentação, cai no problema. Entenda uma coisa, entra para dentro desse esconderijo do Altíssimo e não saia de lá, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Número 2, vamos lá. Declarações proféticas ativam o sobrenatural, ou seja, ativam o livramento. É por isso que todas as lives que a gente começa aqui, eu já digo, já escreva ali profeticamente minha família no altar do Senhor, e durante a live eu vou liberando palavras proféticas, ou seja, como se fossem atos proféticos, liberações proféticas. E essas liberações, essas declarações proféticas, elas ativam o mundo espiritual. Nós precisamos entender que isso é real, queridos. Eu quero que você escreva aqui embaixo. Ativações proféticas são reais. Sabe, queridos, existe um monte de gente hoje na internet dizendo, como assim eu determino? Bom, eu quero dizer para esse povo amado, querido por Deus, que isso é bíblico. Só precisa ler a Bíblia para entender que um filho de Deus ele pode determinar sim.
Claro, nada que saia da palavra, nada que saia da vontade de Deus. Aí alguém pode dizer, mas profeta, se é da vontade de Deus, já não vai acontecer? Não, não é bem assim, queridos. Justamente por aquilo que eu expliquei ontem à noite, Deus nos dá liberdade de escolha. Então a vontade de Deus é que nenhuma família chegue à separação, chegue ao divórcio. Essa é a vontade de Deus. Mas as pessoas podem escolher por continuar com suas brigas, continuar com o seu egoísmo, continuar com o seu egocentrismo e de repente a família não aguenta, o casamento não aguenta e estoura aquilo tudo. Mas não era a vontade de Deus a separação. Nunca foi a vontade de Deus que acontecesse um crime bárbaro. Nunca foi da vontade de Deus que alguém furtasse algo de outro. Então nós temos que determinar o fim dessas coisas. Você tem que determinar o fim do ataque do inferno contra o seu casamento, do ataque do inferno contra os seus filhos. Então, declarações proféticas ativam, sim, o sobrenatural. Declarações proféticas ativam o livramento de Deus. Versículo 2, né? Então, como é que é o texto lá? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha só, diz ao Senhor, versículo 2, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Isso aqui é uma declaração profética, amados. Então quando você declara meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, você está declarando que o Senhor é o teu Deus, é o teu refúgio, Ele é o teu baluarte, Ele é o teu Deus, Deus meu em quem confio, que você confie em Deus. E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Outra tradução diz, mas permanece firme para sempre. Então quem? Os que confiam no Senhor. Se você declarar, mesmo que você esteja, não é que você não confia no Senhor, porque nós não temos esse direito, gente. Ninguém tem direito de desconfiar de Deus. Deus é que deveria desconfiar de nós o tempo todo, que somos falhos ao extremo. Uma hora estamos na igreja levantando as mãos, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes nem saiu da igreja e já está pecando. Misericórdia. Então como é que nós vamos duvidar de Deus? Declare aqui embaixo, Senhor, eu confio plenamente no Senhor. Escreva isso agora, aleluia. Então a chave profética, o que você declara em fé, você ativa. Vamos botar isso aí com uma frase, gente? O que você declara, vamos lá. O que você declara em fé, ativa o sobrenatural. Ou seja, ativa uma movimentação nos céus. Lembra de Daniel? Eu vou sempre que eu puder, eu vou encaixar esse texto. Sabe por quê? Porque esse texto mudou a minha forma de enxergar o mundo espiritual e as questões de batalhas espirituais. O anjo chega para Daniel e diz assim, Daniel, homem muito amado, fica sabendo de uma coisa, eu vim por causa de ti. E na verdade eu vim porque eu estou parafraseando todo o texto, tá? Desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas orações, as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Meu Deus! Então o anjo, queridos, claro que foi Deus quem mandou, que permitiu, mas só houve essa movimentação espiritual, por quê? Porque Daniel orou, e orou com instância, orou com vontade, orou com intensidade. Não é aquela, desculpa os nossos queridos irmãos aí que são católicos, mas eu só usando o significado perfeito da palavra reza, ok? Porque a reza é uma repetição, vocês católicos sabem disso, falo com muito respeito. Então não é uma simples reza que eu fico ali repetindo, aquilo quase que às vezes sem fé. Quase que sem fé, é só uma coisa mecânica. Parará, parará, parará. Eu não estou criticando, não estou falando. Mas a nossa oração tem que ser intensa, queridos. Tem que ser botar para rachar, entendeu? Dizer, diabo, tu vai pegar tudo que tu botou na vida do meu filho, da minha filha, sei lá, na sogra, no marido, na esposa, e sai fora em nome de Jesus. E dizer com autoridade. Dizer com certeza de que vai acontecer. Isso é uma oração fervorosa. Essa oração muda o quadro, essa oração muda as questões à nossa volta. Então, o que você declara em fé, ativa sim o sobrenatural, ativa movimentações no céu. Amém? Como assim, profeta? Como assim? Toda vez que você fala, quando nós falamos, quando nós declaramos, quando nós verbalizamos quem Deus é para nós, como é que diz ali? Meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Você está declarando quem é Deus para você. Você está ativando isso. Então se você diz que Deus é o seu refúgio, então esse refúgio entra em ação sobre a sua vida. É mais ou menos assim. É tipo como se você entrasse hoje numa Ferrari e começasse a acelerar ela e botasse o pé lá no fundo.
lá no fundo mesmo, eu lhe pergunto, você andaria, você se deslocaria 1 centímetro só pisando no acelerador? Não, tem que ligar o motor, queridos. E a fé é o motor de todas as coisas no mundo espiritual. Não adianta só falar. Sem fé, não tem essa ignição, não tem o motor funcionando. Por isso que eu falei da questão de mais uma vez, me deem licença, os nossos irmãos católicos, não estou falando mal, mas não adianta eu fazer uma reza, ou seja, eu citar algo que eu decorei. Eu tenho que orar algo que venha do Espírito e eu fale com fé. Eu falo isso com muito respeito aos nossos irmãos católicos. Amém, meus amados? Por favor, me entendam bem, entendam o que eu estou falando. Amém? Então vamos lá. Mais uma chave aqui dentro desta mesma chave, né? Mais uma frase, melhor dizendo. A nossa boca, olha lá, quando eu tenho fé, a nossa boca se torna, quando eu tenho fé, quando eu declaro com fé, quando eu entendo que declarações proféticas, liberações proféticas, elas ativam o sobrenatural, elas ativam o livramento de Deus sobre a nossa vida, nesse momento a nossa boca se torna literalmente uma arma espiritual. Queridos, a sua boca é uma arma espiritual. Escreva aqui embaixo, eu creio, minha boca é uma arma espiritual. Agora você tem que entender, você vai usá-la bem ou mal. Você vai escolher se você vai usar bem ou mal. Como assim, profeta? Se você ficar espraguejando, reclamando, murmurando o dia todo, está usando mal. Agora, se você orar, se você declarar que você confia, se você declarar que Deus está fazendo a obra na sua casa, logo você vai ver os milagres de Deus. Amém? Número 3, chave profética de número 3 no Salmo 91. Quantos estão sendo abençoados? Escreva aqui embaixo, estou sendo abençoado, profeta. Ou estou sendo muito abençoado, muito abençoada. Você que não é inscrito aqui no meu canal, antes de eu liberar a chave de número 3, eu quero lhe convidar, não é um simples convite, na verdade, é uma santa convocação. Queridos, nós somos, é lindo o que Deus está fazendo, tá? Nós somos mais de 172 mil pessoas aqui. Nós somos mais de 172 mil pessoas aqui. É um mover profético muito poderoso. E eu quero lhe convocar. É uma santa convocação de forma gratuita, é de graça. Você não paga nada. Basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se, depois clicar no sininho e depois clicar em todas. Amém? Inscrever-se, sininho e todas. Ok? No momento que você se inscreve, eu me torno um intercessor sobre a sua vida. Não esqueça disso. E seja abençoado por Deus. Vamos lá para o número 3, gente? Então, chave profética no Salmo 91, chave de número 3. Livramento e proteção das armadilhas e doenças invisíveis. As duas invisíveis, né? Como assim? Versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro está falando de uma armadilha. A armadilha não se deixa visível, senão não é uma armadilha. Por isso que eu chamei de invisível. Chave profética para nós. O poder de Deus desfaz as armadilhas invisíveis e nos livra de pragas e ataques espirituais que atacam, que vêm contra a nossa saúde. Queridos, isso é o que está escrito no livro, no capítulo 91 do livro de Salmos. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Está falando de doença perniciosa, está falando de doença braba. Peste perniciosa está falando das pestes que matavam às vezes aldeias inteiras. Você está entendendo isso? É sobre isso que o salmista está falando. Ele te livrará do laço do passarinheiro, ou seja, de todo e qualquer tipo de armadilha, e da peste perniciosa, ou seja, doenças terríveis. Ele te livrará. Entenda, meu irmão, entenda, isso aqui é profético. Mesmo aquilo que é planejado pelo inferno, talvez usando pessoas, secretamente, escute, contra você, isso será frustrado. Em nome do Senhor. O Senhor frustrará todos os planos, tudo que está sendo feito contra você no secreto, tudo que estão mancomunando contra você no secreto, tudo que estão tramando contra você no secreto, tem promessa de Deus que você não vai cair nisso. Tem promessa de Deus que isso vai ser frustrado. O que a Bíblia diz?
nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Com quem você vai ficar? Você vai ficar com medo dessas coisas? Ou você vai ficar com a certeza e a convicção de que Deus é com você e que o inimigo não pode lhe tocar? Não, sério. Com quem você vai ficar? A quem você vai dar crédito? Dê crédito ao Senhor e viva o livramento e a proteção dele. Amém? Quantos estão sendo abençoados? Escreva aqui embaixo: estou sendo abençoado, profeta. Estou sendo abençoada, profeta. Então, por favor, já deixa aí o seu like, é muito importante. Muitas vidas precisam ser alcançadas e com o seu like, a sua curtida, isso se torna ainda mais possível. Amém? Chave profética de número 4. Já vou falar que nós vamos ter que continuar hoje de noite. Não vamos conseguir terminar agora. Vamos precisar continuar hoje à noite, 6h30 da noite. Então esteja aqui que eu vou liberar as chaves de número 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Ainda vou liberar a quarta agora e já vou orar por você, amém? Então, chave de número 4. Cobertura e escudo, cobertura espiritual e escudo pela fidelidade de Deus. Meu Deus. Versículo 4. Cobrir-te-á com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo isso, amados. Então, a chave profética para nós aqui: a fidelidade de Deus é sim uma blindagem espiritual contra todo o mal. Queridos, nós temos que entrar nesse consenso logo de uma vez, para pararmos de sofrer. Tem muita gente sofrendo por antecipação. Quando eu era mais novo, uma vez, não me lembro se foi um tio meu, se foi o meu avô, não lembro, disse assim, acho que uma prima minha estava preocupada com uma prova que tinha que fazer, e ela estava lá nervosa, porque parece que não tinha conseguido estudar muito bem, e eu acho que foi o meu avô, disse assim, vai ficar dando uma de peru. Eu fiquei olhando, dando uma de peru. Aí uma outra prima, um primo, não sei, como assim dando uma de peru, vô? Sim, porque é o peru que morre de véspera, tá aí toda, vai brincar com teus primos, vai aproveitar o dia. Tá aí toda nervosa, acho que era um sábado, ainda tinha o domingo para estudar, porque a prova era segunda. Então tem muita gente, às vezes, que tá, sabe, desesperado, o problema nem chegou, basta ao dia o seu próprio mal. Não foi o que o próprio Senhor Jesus falou? Então pare de se preocupar, de se preocupar. Sabe por quê? Porque aqueles que estão em Deus, aqueles, voltando lá no versículo 1, aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse então será coberto pelas asas do Senhor, estará debaixo de suas penas. Debaixo de suas asas, ali você está seguro. Eu quero que você escreva aqui embaixo: eu creio, eu estou seguro. Claro, as mulheres vão escrever: eu creio, eu estou segura. Escreva mais uma vez: minha família no altar do Senhor. Vamos agora fazer algo profético aqui. Escreva: minha família no esconderijo do Altíssimo. Fala lá, por favor. Escreve aqui embaixo. Fale agora em voz alta, mesmo que baixinho, eu sei que é de manhã cedo, mas escreva aqui embaixo. Fale, mesmo que seja sussurrando: minha família no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Meu Deus, é forte, gente. Gente, estar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, debaixo das asas do Todo-Poderoso, é estar em um lugar de segurança total. Não tem inimigo, não tem maracutaia, não tem cilada. Quem está debaixo das asas do Senhor é literalmente intocável. Escreva aqui embaixo: eu creio, em Deus sou intocável. Não, peraí, gente. Peraí, imagina, se eu estou debaixo das asas do Senhor, quem é que vai me tocar ali? Ninguém pode tocar, queridos. Ninguém pode tocar. Ninguém pode nos arrebatar dos braços do nosso Mestre. Você crê nisso? Por isso que eu ensino, queridos. Às vezes as pessoas chegam: profeta, eu estou desesperado. O que foi? Fizeram um trabalho de ocultismo, largaram lá em casa, me mandaram dizer que meu nome está na boca do sapo. Ei, grande coisa, irmão. Glória a Deus que você está sendo perseguido. Glória a Deus que estão tentando lhe destruir. Sabe o que isso vai acontecer? Sabe o que vai acontecer na verdade? Deus vai te honrar ainda mais.
Queridos, a nossa vida não está nas mãos de quem foi largar o nosso nome na encruzilhada. A nossa vida não está nas mãos de quem foi lá pegar o nosso nome, um bonequinho, e enterrar lá no cemitério. Não, não, não. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida não está nas mãos dos invejosos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu quero que você escreva isso também. A minha vida e minha família estão nas mãos do Senhor. E ponto final. Então não tem demônio que possa mudar isso. Amém? Você recebe essa palavra profética? Meu Deus, que forte isso. Então, queridos, a palavra, ela é em si mesma o nosso escudo diante das mentiras do diabo. Amém? Você recebe essa instrução profética? Eu preciso orar, gente. Deus está me dando o nome de uma pessoa aqui. E eu já vou liberar uma palavra profética para essa pessoa. Mas eu preciso orar. E quero já convocar você para hoje, 6h30 da noite. Nós estamos juntos, eu vou dar continuidade, eu vou liberar a chave de número 5, a chave de número 6 e a chave de número 7, que estão essas 7 chaves proféticas no Salmo, ou do Salmo 91. Amém? Quem está sendo abençoado, já deixe a sua curtida, já compartilhe agora mesmo, já faça isso agora, já compartilhe com alguém, porque tem muita gente que precisa ouvir isso. Amém? Me ajude a pregar a palavra e Deus vai te abençoar muito mais. Amém? Glória a Deus. Já se inscreveu no meu canal? É só clicar aqui de graça, gratuito. Você não paga absolutamente nada. Só clicar aqui embaixo em inscrever-se, depois clicar no sininho, depois clicar em todas. Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus. Não esqueça, hein? 6h30 da noite estaremos aqui novamente. E quando eu terminar, você vai compartilhar com 7 pessoas e Deus vai multiplicar por 7 o que Ele estava já por fazer sobre a sua vida. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por cada instrução profética que o Senhor tem liberado aqui. O Senhor me deu um nome, Pai. O Senhor me deu um nome. Eu quero dizer para você, querida Cláudia, preste atenção, Cláudia. Deixa eu falar para você, querida Cláudia, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Deus tem visto o clamor do teu coração. Muitas vezes você não deixa a lágrima cair, não. Você não deixa ela cair, não. Sabe por quê? Porque você não quer mostrar fraqueza. Eu quero dizer que às vezes a gente não precisa esconder, viu? Tem momentos que a gente deve, mas tem momentos que não, principalmente quando você estiver na presença de Deus. Eu vi você chorando, Cláudia. Deus mostrou agora. Eu vi o teu travesseiro absorvendo essas lágrimas, mas eu quero dizer que elas não ficaram no travesseiro, viu? Os anjos do Senhor têm recolhido cada uma de tuas lágrimas e levado aos pés do Senhor. E Deus disse, Deus manda eu te dizer, Cláudia, o tempo de chorar acabou. É tempo de sorrir e cantar, tempo de louvar e exaltar o nome daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, eu oro por cada uma das minhas ovelhas queridas. E eu te peço, meu Deus, que nesta manhã, Pai, todos sejam agora blindados pelo Teu Espírito, Pai. Senhor, blinda, Pai, este homem, esta mulher, Pai Santo, Pai querido, todos os intentos, todas as ciladas do diabo, meu Deus, põe em ação, eu te peço em nome de Jesus, cada uma destas chaves proféticas que já foram liberadas, Senhor. Número 1, 2, 3 e 4. Senhor, hoje à noite nós vamos meditar. E nós vamos receber da Tua presença, meu Deus, em cima destas últimas 3 chaves, a chave de número 5, chave de número 6 e chave de número 7. Senhor, nós queremos ver, Senhor, nós queremos receber, nós queremos ouvir, estar atentos à Tua voz. Eu quero dizer, essa pessoa que está sofrendo na família com uma pessoa num quadro de meningite, a meningite está sendo destruída agora em nome de Jesus. Deus acaba de responder a tua oração, o teu clamor. Receba da parte de Deus. Uma mulher está muito preocupada, não sei se foi você ou o marido, que recebeu a notícia que os triglicerídeos estão completamente alterados. Deixa eu dizer para você, Deus toca agora o sangue, ou o teu sangue, ou do teu marido. Mas Deus não está agora simplesmente normalizando tudo para que você ou seu marido continue da mesma forma. Deus espera que você cuide, ou o marido cuide do templo do Espírito Santo. Deus promove cura como se fosse uma nova chance de um novo começo, um recomeço. Então aproveite, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma outra pessoa que você tem tido problemas de visão justamente por conta da diabetes.
Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus promove cura sobre o teu corpo, mas você precisa mudar urgentemente para ontem seus hábitos alimentares. Ah, mas se Deus curou, por que eu precisaria mudar? Para honrar a Deus. Para honrar a Deus com o cuidado, com o tempo do Espírito Santo. Porque se você chegou nesse ponto é porque aconteceram exageros. Eu lhe falo isso com amor, com carinho, com respeito, mas eu preciso lhe dizer a verdade. Se você chegou nesse ponto é porque aconteceram muitos exageros e o seu corpo não suportou esses exageros. E Deus não aprova esse tipo de exagero. Deus quer que nós venhamos a cuidar do templo do Espírito Santo. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada uma das minhas ovelhas, queridos. Eu declaro, meu Deus, um sábado extraordinário. Eu declaro um dia extraordinário para você, para toda a sua casa. Se você recebe esta palavra profética, escreva aqui embaixo: eu creio, recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. E hoje à noite, nós vamos estar juntos aqui, então, para falar. Gente, são muito poderosas as chaves. Uma delas fala sobre autoridade. Então esteja hoje aqui, 6h30 da noite, porque eu quero abençoar você, tá bom? Beijo no coração, tenham todos um dia abençoadíssimo. Lembrem-se, hoje à noite estarei ministrando em Florianópolis, encerrando uma grande conferência, a conferência profética Voe. Você que é de Florianópolis, que é da região, venha para Mais de Cristo hoje à noite, então, acho que é 20 horas, eu não tenho certeza. Se prepare para umas 19 horas. Eu não tenho certeza do horário ainda, mas hoje à noite vou estar ministrando em Florianópolis, ok? Beijo no coração, que Deus abençoe. Nos vemos às 6h30 da noite aqui no meu canal e depois em Florianópolis, encerrando essa conferência Voe. É gratuita, você pode chegar. Paz de Cristo. Tchau, tchau.